Sempre fui um grande admirador de vinhos. Era muito especial nas minhas festas de aniversário ver todos com suas taças, compartilhando momentos especiais que sempre rendem ótimas lembranças. Uma das coisas que me encantavam era explorar qual seria a diferença dos vinhos que eram produzidos em diferentes países. Nos supermercados, aquela parte especial reservada para os vinhos, principalmente nos mercados maiores, haviam as separações por países e sempre me intrigava descobrir quais eram as diferenças do vinho português para o chileno, do francês para a Serra Gaúcha. Seria apenas o preço e o rótulo? Depois de um tempo, entendi que haviam muitas outras diferenças, que eram determinantes na cor, no sabor e muitas vezes até na textura. E neste vídeo falaremos sobre isso. Em um contexto histórico, não existe um consenso sobre a origem do vinho. Alguns alegam que a origem da bebida vem da região da Anatólia, ou Ásia Menor. O nome Onos surgiu na Grécia, onde a bebida se popularizou. Em seguida foi para a Roma Antiga como vinum, e depois se disseminou por diversos países do Império Romano. A Europa, sem dúvida, é referência mundial quando se fala de vinhos. Os chamados vinhos do Velho Mundo. E faz total sentido usar esse nome porque as evidências da prática de produção de vinhos da região do Mediterrâneo são datadas de milhares de anos. França, Itália, Alemanha, Espanha e Portugal são os países mais conhecidos mundialmente pela qualidade e tradição. E em cada um desses países, a bebida vem impregnada de tradições e particularidades únicas. Teremos muitos vídeos sobre esse país produtor de vinhos tão únicos, que se destaca por suas famosas regiões produtoras de características tão específicas, espalhadas por todo o país. Assim como ocorre com seus vizinhos, não são as uvas o principal destaque, e sim as regiões em que se ocorre a produção. As famosas DOC, denominações de origem controlada. A tradição dos vinhos portugueses surge, entre outros fatores, da presença de um mesmo varietal em diferentes localidades, como a famosa Touriga Nacional, cultivada em todo o país, principalmente na região do Dão e também no Douro, por exemplo. A variedade dos vinhos em Portugal é tamanha, pois além de produtores que escolhem cultivar as uvas importadas, e mais conhecidas como Cabernet Sauvignon e Chardonnay, o país possui mais de 250 uvas nativas, de onde saem os também famosos vinho verde e vinho do Porto. Muitas vezes conhecido como o país berço do vinho, de tão popularizado que é a bebida no local, a França é um dos maiores produtores e um dos maiores consumidores da bebida no mundo. As vinícolas francesas são muito conhecidas e seus vinhos locais possuem alguns dos mais famosos e valorizados do mercado. Afinal, certamente já ouvimos alguém falar de forma orgulhosa que aquele é um vinho francês. São muitas as regiões produtoras de vinhos na França, muitas apenas para consumo nacional, e outras, porém,
garantem o prestígio e a elegância do melhor vinho francês e sua reputação mundial. Como Bordeaux e Borgonha, por exemplo, que produzem os vinhos mais conhecidos e finos do mundo, e Champagne, de onde se originou o vinho espumante e produz os mais elegantes e famosos do mercado. Podemos considerar os romanos os grandes responsáveis pela disseminação da produção de vinhos por toda a Europa. Por volta do século II a.C., o território da Península Itálica já possuía vinhedos cultivados por etruscos e gregos. A Itália possui a maior diversidade de uvas nativas do mundo. Devido aos fatos históricos de que, ao longo dos séculos, o país já foi uma série de reinos que se desenvolveram de forma independente, cada região trabalha a uva à sua maneira. Dessa forma, o termo vinho italiano é muito mais abrangente do que parece. Existem grandes diferenças regionais. O norte, sendo mais frio, produz vinhos mais elegantes e contidos. No sul, se produzem vinhos mais ricos em álcool e sabores frutados. Já na Emília-Romana, se fazem os adocicados lambruscos. É interessante olhar para a Espanha e pensar como que o país que quase perdeu a sua indústria do vinho durante a Guerra Civil se tornou o maior vendedor de vinhos do mundo, com cerca de 22 milhões de hectolitros no ano de 2019. Grande parte dessa retomada se deve à produção do vinho espumante Cava. Por ser um país de climas tão distintos, podemos destacar, por exemplo, os leves e frescos vinhos brancos da Galícia e os mais famosos tintos do país, que estão na região da Rioja. O novo mundo do vinho é todo aquele que vai além dos limites da Europa e Mediterrâneo. Nesse novo mundo, os tipos de uva ganham um maior protagonismo no rótulo do que as regiões de produção. Por essas regiões ainda serem consideradas jovens produtoras, elas ainda estão em um momento de afirmação de suas características. Sendo assim, sabemos, por exemplo, que a uva Cabernet Sauvignon é um destaque no Chile e a Malbec domina as produções argentinas. A história do cultivo de uvas para vinho na África do Sul tem origem na Companhia Alemã das Índias Orientais, que se instalou em uma região próxima ao Cabo da Boa Esperança, no sul do país, no século XVII. A África do Sul é um país relativamente novo na tradição da viticultura, mas com uma produção de qualidade. O país conta com bastante incentivo por parte de várias empresas e organizações locais para que a bebida seja exportada e tenha uma licença de comercialização, um rigor necessário para que a qualidade seja sempre garantida. A variedade de uva mais marcante no país é a Pinotage, criada na própria África do Sul através do cruzamento entre as espécies Pinot Noir e Cinsault, também conhecida como Hermitage, daí o nome da criação. A maioria dos vinhedos está em regiões protegidas pela Unesco, no Cape Floral Kingdom. O clima do país, sendo influenciado pelos oceanos Atlântico e Índico, favorecem o cultivo de uva com melhor qualidade e maior complexidade. Tanto que os vinhos sul-africanos são bastante conhecidos por sua variedade. Os Estados Unidos produzem muitos bons vinhos, porém, eles costumam ser praticamente consumidos por completo no próprio país.
Por conta disso, não temos muito acesso ao que é produzido lá. Mesmo assim, é notória a importância dessa indústria. Os Estados Unidos consomem cerca de 13% da produção mundial de vinhos. Os vinhos americanos são produzidos por praticamente todo o território, inclusive o Alasca. Mas, sem dúvida, o destaque da produção fica por conta da Califórnia. A uva mais marcante com certeza é a Zinfandel. De origem croata, em território americano, ela se transforma em um vinho de propriedades únicas. Um produto tão especial e apreciado em todo o mundo como o vinho, certamente possui um dos mais exigentes consumidores e especialistas que buscam produtos de qualidade para colocarem em sua mesa. Não é de hoje, entretanto, que os rótulos produzidos na América do Sul vêm conquistando cada vez mais adeptos por aqui e em outras regiões do planeta. São diversos os fatores que favorecem a região, seja pela posição geográfica perfeita do Chile, a adaptação e tradição do Uruguai, o excelente clima e altitude da Argentina e o grande investimento em tecnologia em algumas regiões do Brasil fazem a diferença no sabor e na tradição do continente. Especialmente no Brasil, após um período de grandes investimentos, importação de tecnologia europeia por produtores estrangeiros interessados em cultivar uva no país, resultou na produção de espumantes modernos e refrescantes, com concentração moderada de álcool e um sabor frutado único, com a vantagem de garantir um ótimo custo-benefício para quem opta consumi-lo. A escolha de um vinho da América do Sul para levar para casa é uma ótima oportunidade de viver uma excelente experiência, como promovem os melhores rótulos europeus e muitas vezes com um preço equivalente. Depois de quase atravessar os 7 mares falando de alguns locais, certamente faltaram muitos a serem citados. Deixe aqui nos comentários qual a sua nacionalidade de vinhos preferida e o que faltou abordarmos nesse vídeo. Até a próxima!